Deus, obrigado por você ter vindo aqui nessa noite. Esse é um tempo para nós sempre muito precioso, quando a gente pode viver essa experiência de reconhecer o Senhor como aquele que é o dono da nossa vida, oferecer a Ele as nossas canções. Mas esse é também um tempo sempre muito importante quanto à nossa reflexão na palavra de Deus. Eu compreendo que as nossas celebrações, elas não há distinção nos diversos momentos que nós vivemos, mas é claro que a gente precisa reconhecer sempre que o desejo de Deus é que a palavra dEle produza mudança na nossa vida. É que a palavra de Deus traga um impacto tão forte sobre nós, que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Que a gente veja claramente uma direção de Deus quanto às mudanças que precisam acontecer em nós. E que pela graça desse mesmo Deus, a gente experimente essas mudanças. Por isso é muito bom que você veio aqui nesta noite, como é bom também ter o acompanhamento de vocês que nos assistem pela internet. A leitura que nós vamos fazer nessa noite, você não precisa abrir a sua Bíblia. Vou pedir apenas que você tome o seu boletim nas mãos. Hoje, o nosso tema é Vivendo a Vida de Cristo. Vivendo a Vida de Cristo. E nós vamos fazer então a leitura nesse texto que está impresso aí na primeira página do boletim. Você tem um boletim aí com você? Se você não tem um boletim, dá uma olhadinha aí, pega uma carona em alguém que está do seu lado. E a gente vai ler Gálatas 2, 19 e 20. Eu vou ler uma vez e depois nós leremos juntos, tá bem assim? Essas são palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Vamos juntos? Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Já não sou eu quem vive, escreve Paulo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Queridos, o cristianismo é um estilo de vida. Precisamos reconhecer que cristianismo é a maneira de viver característica de Jesus. Por isso, nós devemos ficar bem ligados no fato de que ser cristão é muito mais do que abraçar alguns conceitos teológicos, algumas doutrinas, embora bíblicas. Ser cristão é muito mais do que cumprir um conjunto de regras de conduta. Ser cristão é muito mais do que participar dos ritos de uma determinada religião. O verdadeiro cristianismo, ele está bem resumido ou sintetizado pelo apóstolo Paulo nessas palavras que nós lemos
ainda há pouco. Se nós retomamos a história, nós vamos encontrar aquele momento em que pela primeira vez algumas pessoas foram chamadas de cristãos. Sabe onde isso aconteceu? Isso aconteceu numa cidade chamada Antioquia, que ficava naquela época na Síria. O livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento, ele nos informa que a primeira vez em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos aconteceu naquela cidade, aconteceu naquele lugar. E sabe por que eles receberam esse nome? Sabe por que eles foram identificados dessa forma? Pela semelhança que as pessoas viam entre eles, os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Essa é a razão por que eles receberam o nome de cristãos. Porque eles eram parecidos com Jesus. Havia uma intimidade muito grande na maneira como aquelas pessoas viviam e o próprio Jesus viveu. Nós já estamos há mais de 2000 anos de história do cristianismo. E hoje, eu e você, que estamos aqui nesse culto, como também milhares de pessoas, na verdade, em torno de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, professam a sua condição de cristãos. E essa é a razão porque eu e você precisamos voltar a essa questão e perguntar se legitimamente eu posso ser chamado de cristão ou me identificar como cristão à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele sintetiza este assunto de uma maneira que eu considero brilhante no texto que a gente leu. Repito para vocês, ele diz: já não sou eu quem vive, mas o que acontece? Quem é que vive em mim? Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Mas antes de Paulo fazer essa declaração, você percebe isso aí no seu boletim, a gente lê o texto, ele está aí bem diante dos seus olhos. Paulo coloca um pré-requisito. A primeira frase que nós temos aí no texto do boletim diz o quê? Eu fui morto com Cristo na cruz. Algumas versões trazem a expressão, eu já fui crucificado com Cristo. Antes de Paulo dizer, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele traz esta expressão, eu fui morto com Cristo na cruz, eu fui crucificado com Cristo na cruz. Existe, queridos, um duplo sentido nessa declaração feita por Paulo, e que é o pré-requisito para aquela vida que caracteriza um cristão verdadeiro. E esses dois sentidos da expressão, eu fui morto com Cristo na cruz, eles são de vital importância para nós. Então, observe esse sentido que Paulo dá à expressão, foi morto na cruz. Primeiro, quando Cristo foi crucificado, foi levantado naquela cruz, que está ilustrada aí na página 1ª do boletim, ele, Cristo, que não tinha pecado, ele morreu por minha causa. Ele morreu em meu favor. É isso que aconteceu. Paulo está dizendo que Cristo
cumpriu a lei em lugar dele, Paulo, e hoje nós precisamos dizer, em nosso lugar. Agora, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, eu estou justificado diante de Deus, sem que eu tenha cumprido na íntegra aqueles mandamentos todos da lei, porque Cristo cumpriu esses mandamentos, Cristo cumpriu todos os mandamentos, e ele foi à cruz, não porque ele tinha falhas, mas ele foi no meu lugar. Então eu tenho uma identificação com Jesus nesse sentido. Por isso Paulo diz, quando Cristo foi levado naquela cruz, eu morri com ele. Agora, pelo meu relacionamento com ele, eu fui justificado pela sua morte, ou seja, pela morte de Jesus. Jesus morrendo naquela cruz, é como se eu estivesse lá morrendo. Segundo sentido, naquela cruz de Cristo, Paulo está dizendo, eu fiz morrer o velho homem que eu era, antes do meu relacionamento com Jesus. O velho homem foi crucificado naquela cruz. O meu velho estilo de vida, que era autocentrado, ou seja, o estilo de vida egoísta. Paulo está dizendo, o homem que eu era, antes de conhecer Jesus, o homem que eu era, antes da minha experiência com Jesus, agora ele está morto. Ele foi pregado, crucificado com Cristo. Por causa do meu relacionamento com ele, o ser decaído que eu era, recebe agora uma nova vida. Qual a vida? A vida de Jesus, que venceu a morte e que ressuscitou. Então, Paulo, com base nessa declaração, eu fui morto com Cristo na cruz, ele prossegue, apresentando para nós essa gloriosa realidade. Ele pode como que dar um brado dizendo, agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Essa deve ser a convicção de toda pessoa que legitimamente quer se dizer cristão. Essa precisa ser a forma de viver característica da minha vida e da sua vida também. Porque legitimamente nós não podemos ser identificados como cristãos se não há essa relação entre a maneira como eu vivo, entre a forma como eu vivo e a maneira como o Senhor Jesus Cristo viveu. Essa precisa ser a convicção e a experiência de cada um de nós. O que isso efetivamente significa? Precisamos então olhar para a vida de Jesus. Se como cristãos nós vivemos a vida de Cristo, Cristo está em mim, Cristo está vivendo em mim, então eu preciso perguntar, qual a vida de Jesus? Quais as principais características da vida de Jesus? Porque ele se torna a minha referência. Ele se torna o instrumento de avaliação para mim. E aí eu quero mencionar para vocês, é claro, é impossível ser exaustivo em relação a isso, mas eu quero mencionar 3 características da vida de Cristo que precisam estar em nós, que precisam fazer parte do nosso dia a dia, que precisam ser essas características vistas pelas pessoas em nós, porque para Paulo, ser cristão é Cristo vivendo em mim, eu vivendo a vida de Cristo. Viver a vida de Cristo
antes de qualquer coisa, significa renúncia, ou seja, uma vida de renúncia. Paulo, a expressão que ele usa é essa: já não sou eu quem vive. Essa expressão fala sobre o fato de que, quando se tornou cristão, Paulo abriu mão, ele renunciou uma forma de vida, uma maneira de viver, que era a sua característica, lembrem-se, antes do seu relacionamento com Jesus. Ele abriu mão disso. Já não sou eu quem vive, eu abri mão do meu próprio estilo de vida, eu renunciei. A expressão de Paulo está aí presente diante de nós. Ele renunciou uma maneira de viver que era sua antes de conhecer Jesus. Se você olha para os evangelhos, você vai perceber sem nenhuma dificuldade que Jesus viveu uma vida de renúncia. Onde quer que você abra a sua Bíblia nos evangelhos, você vai perceber isso. Jesus viveu uma vida de renúncia. Em João capítulo 6, palavras do Senhor Jesus, ele disse assim: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E ele completa dizendo: e não a minha própria vontade. Naquele belíssimo hino que os cristãos iniciais cantavam, de Filipenses capítulo 2, que celebra a encarnação e a glorificação do Senhor Jesus, Filipenses 2, de 5 a 11. Aquele texto é emblemático, falando sobre a renúncia que Jesus fez. Ali nós lemos sobre Jesus, que ele abriu mão da sua forma de existência divina, embora não da sua natureza. E ele se fez homem. E tendo se tornado homem, ele se humilhou, ele se tornou servo. E ao ponto de dar a sua própria vida, de entregar a sua própria vida, Jesus Cristo abriu mão de tudo que era seu, exceto a sua natureza divina, para se identificar com o ser humano. O apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Jesus. O seu encontro com Cristo causou um impacto tão forte na sua vida, que mais tarde, escrevendo mesmo aos Filipenses, ele vai anunciar uma série de predicados que eram características suas. E ele finalmente vai dizer: eu considero tudo isso como perda, por causa do meu conhecimento de Jesus Cristo. Paulo, como Jesus, viveu também uma vida de renúncia. No livro, nessa carta aos Gálatas, que a gente leu, capítulo 6, verso 14, ele vai dizer: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: onde eu fui crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para mim. Nessa frase, Paulo está falando sobre aquilo que ele renunciou pelo seu amor a Jesus. Queridos, aqui nós encontramos uma questão extremamente séria, difícil de se trabalhar. Porque há pessoas que elas querem se tornar, ou elas querem ser cristãs. Elas querem Jesus. Elas querem Jesus, efetivamente querem Jesus, mas elas não querem abrir mão da sua forma de vida. Elas não querem passar por uma transformação, por uma mudança radical, assimilar os valores de Jesus, o estilo de vida de Jesus. E sabe então o que essas pessoas fazem? Elas vivem uma espécie de esquizofrenia religiosa. Elas tentam andar em cima do muro, elas tentam viver
dois estilos de vida diferentes. O estilo de vida que caracteriza aqueles que estão longe de Deus, mas ao mesmo tempo um estilo de vida de alguma forma que se pareça com a vida de Jesus. Essa é uma impossibilidade. Ou Cristo está em nós, e nós vivemos a vida de Cristo, ou então o nosso estilo de vida é o estilo de vida do mundo, ou seja, de uma sociedade que não conhece a Deus. Os evangelhos mostram várias situações em que Jesus confrontou pessoas. Jesus chamou pessoas para que se tornassem discípulos. Outras pessoas foram a ele espontaneamente. E uma dessas situações está registrada na Bíblia Sagrada, Lucas 18, a história daquele jovem, que ali é chamado de o jovem rico. Ele tinha bastante dinheiro. E a história diz que aquele moço foi a Jesus e ele perguntou: bom mestre, o que é que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus levantou uma questão sobre os mandamentos. Ele disse: tiro tudo isso aí de letra, desde menino tenho feito tudo isso. E Jesus então disse: muito bem, então você vá, você se desfaça da sua riqueza, pega o resultado do seu patrimônio, dá aos pobres, e você vem e você terá um tesouro, uma riqueza no céu. Sabe o que aquele rapaz fez? Ele saiu correndo e disse: sim, Senhor. E ele chegou lá e colocou placas nos seus imóveis para vender. Vende-se urgente. Colocou uma placa enorme no seu carro, 0 quilômetro. Estou vendendo por qualquer preço. Juntou aquele dinheiro todo, voltou correndo para Jesus e disse: já fiz. Não foi o que ele fez? Não. Você sabe que não foi? É ruim. O texto diz que ele saiu, foi embora, triste. E a gente não sabe mais nada a respeito dele. Aí você vai falar assim: pastor, quer dizer que cristão verdadeiro não pode ter bens, não? Eu diria, não apenas pode, como deve. Você tem um apartamento de 2 quartos, peça a Deus um de 3. Tem um de 3, peça um de 4. Você está com um carro com 5 anos de uso, peça a Deus para te dar a bênção de ter um carro mais novo. Não tem problema nenhum com isso. Sabe qual é o problema? É quando isso se torna o seu Deus. Pode ser uma bicicleta velha. Esse é o problema. Essa era a questão daquele rapaz. Ele era incapaz de abrir mão de alguma coisa em função do seu compromisso de se tornar um seguidor de Jesus. E há milhares de pessoas hoje que elas não conseguem andar direito na vida cristã. Elas são cristãos meia boca, cristãos pela metade, porque elas não renunciam a algumas coisas. Elas estão presas a coisas do passado, estão amarradas. A vida dessas pessoas não anda para frente, porque não há renúncia. E Paulo diz: já não sou eu quem vive. Eu abri mão do meu próprio estilo de vida. Eu renunciei para que a vida de Cristo esteja em mim. O que é que você precisa renunciar? Para viver a vida de Cristo. A vida de Cristo. O que é que está impedindo? O que é que está atrapalhando? Segundo fato que eu quero mencionar nessa vida de Cristo em nós é que ela é uma vida também de comunhão. Uma vida de comunhão. Em João capítulo 10, falando sobre o estilo de vida de Jesus, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus manteve um estilo, um relacionamento constante com o Pai, independente das circunstâncias, você sabe. Jesus esteve o tempo todo em comunhão com o Pai. O único momento em que essa comunhão foi, de certa forma, interrompida,
foi aquele momento em que Jesus na cruz, você conhece a história, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Então, há várias ideias sobre isso, mas o que se fala ali é que aquele foi o momento em que Jesus carregava todos os nossos pecados sobre ele, e ele experimentou a ausência de Deus naquele momento. Aquela separação de Deus que caracterizava toda a humanidade. A comunhão de Jesus com o Pai foi constante. Por isso Jesus fala sobre a importância dessa comunhão. Em João capítulo 15, Jesus vai de maneira muito clara falar sobre isso. Versículo 5, por exemplo, João 15, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo, em comunhão comigo e eu com ele, esse produz muito fruto, tem uma vida frutífera, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Está aqui em João capítulo 15, versículo de número 5. Essa figura que Jesus utiliza, ela é muito preciosa e ao mesmo tempo muito simples. Você pensa no galho de uma árvore qualquer. Os galhos daquela árvore recebem a seiva da vida através do tronco, certo? Através do tronco. Então, o tronco, ele retira do solo os nutrientes necessários e ele repassa para os galhos. Se esses galhos são saudáveis, eles vão produzir frutos. Eles vão frutificar. É essa a ideia que Jesus está usando. Se nós estamos ligados, ou seja, se a vida de Cristo está em nós, se temos essa comunhão com Ele, o resultado é uma vida de frutos, é uma vida frutífera. E o que é isso? Senão a vida de Cristo em nós. Na oração que Jesus faz em João 17, há uma expressão muito interessante. Jesus fala o seguinte, está falando para o Pai a respeito dos seus discípulos, e ele diz: a natureza divina que o Senhor me deu, Jesus está falando na oração, eu reparti com eles. Com quem? Com os discípulos, pelos quais ele está orando. Naturalmente, a nossa conclusão é que aqueles discípulos de Jesus, por causa do relacionamento com o Senhor, eles tinham a natureza de Deus neles. Eu gostaria que você olhasse para você mesmo agora e dissesse: eu tenho a natureza de Deus em mim. Por causa do Espírito Santo que foi dado a você, quando você se converteu, ou quando você foi convertido. Você foi selado com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, verso 13. E Ele está em você. E Ele é Deus em você. Por isso é que Deus, esse Deus que está em nós, anseia pela nossa resposta de comunhão com Ele, de vida com Ele. Mas sabe o que pode acontecer? Mesmo o Espírito Santo estando em você, a Bíblia diz que você pode entristecê-lo pelas suas atitudes. A Bíblia diz que você pode impedir a ação do Espírito Santo, você pode apagar a ação do Espírito Santo. Em outras palavras, ele pode estar em você como efetivamente está, se você entregou a sua vida a Jesus, mas ficar absolutamente inoperante em você, porque você não está vivendo em comunhão com Deus. Porque essa é uma questão que se torna de só menos importância para você. Naquele capítulo que eu mencionei, de João 17, no verso 10, Jesus tem uma outra frase que eu aprecio, ele diz: a minha natureza se revela por meio daqueles que me deste. Sabe o que é isso? Você tem o DNA de Jesus. Mas esse DNA de Jesus que está em você,
ele precisa ser o impulso para a sua vida. Ele precisa ser o parâmetro para a sua vida, para a sua maneira de viver, para a sua forma de viver. Essa é a compreensão de Paulo. Então, a vida de Cristo em nós significa uma vida de comunhão, ou seja, Ele está em nós. Ele está conosco o tempo todo. Conta-se que Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, que começou o movimento de reforma protestante, de onde vêm as igrejas evangélicas nessa era, ele dizia o seguinte: quando a tentação bate na minha porta, eu peço Jesus para atender. Quando a tentação bate na minha porta, eu peço Jesus para atender. É uma linguagem simbólica que ele estava usando. Ele diz, Jesus está em mim, Jesus está vendo em mim. Então, esse Jesus que está em mim é que vai atender quando a tentação bate à porta. Vida de Cristo em nós. E, queridos, por último, viver a vida de Jesus significa viver em submissão. Esse é um outro aspecto muito interessante e claro na vida de Jesus. Jesus foi totalmente submisso ao Pai. Completamente submisso ao Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis. O apóstolo Paulo usa uma comparação que ajuda a gente nesse momento. Paulo diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Você conhece a história do primeiro Adão, lá no livro do Gênesis. Criado à imagem e semelhança de Deus e colocado no paraíso e tudo mais. Sombra e água fresca, bênção pura e tudo mais. Tinha apenas uma chance de errar e errou. Tinha apenas uma chance de desobedecer e desobedeceu. Ele não foi submisso à orientação que Deus deu para o bem dele e das gerações que viriam depois. Por isso, Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. O contraste. Jesus veio para mostrar que era possível ao primeiro Adão ter obedecido e se submetido a Deus, e a história da humanidade seria diferente. Jesus Cristo é este segundo Adão. Ao contrário do primeiro, ele viveu em absoluta obediência ao Pai. Lembram-se daquela passagem quando Jesus estava no Getsêmani, na base do Monte das Oliveiras. E Jesus, ele já podia ver o cenário da cruz. Jesus era judeu. E Jesus conhecia todo o processo de crucificação que acontecia por parte dos romanos ali. E Jesus está no Getsêmani. E Jesus leva os seus discípulos e aqueles mais próximos. E o texto diz que Jesus começa a orar. E ele começa a orar. E a oração de Jesus é esta: Pai, se for possível, passa de mim esta hora, este cálice. E logo a seguir Jesus disse: eu quero isso, Pai. Eu sou filho. Por favor, Pai, afasta aquela cruz de mim. Tira aquela cruz da minha frente. Foi isso que Jesus orou? Não. Jesus disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lembre-se que quem está fazendo essa oração era alguém cuja vontade era santa. Jesus não conheceu o pecado. Ele não era um pecador como nós somos. E no entanto, Jesus está orando e dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como falta submissão hoje.
no meio cristão. Como falta. Nós queremos impor a nossa vontade a Deus. Nós queremos colocar Deus contra a parede e dizer, ou o Senhor faz, ou o quê? Nada. A vida de Cristo em nós nos torna submissos a Deus. Independente das situações. Sabe por que isso acontece? A Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Você lê isso na texto que narra o nascimento de Jesus. Aquele que está sendo gerado em você, foi dito para Maria, é do Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo, Jesus na sua encarnação. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro filho de Deus. É o primogênito. E Paulo diz que ele é o primeiro de muitos filhos. Por isso, essa expectativa de que a vida do primeiro filho seja a vida dos outros filhos. Porque assim como Jesus, nós também fomos gerados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos gerou. Foi o Espírito Santo que nos levou a Cristo para uma conversão. E o novo nascimento é obra do Espírito Santo em nós. Por isso, a mesma geração que Jesus teve, que fez dele submisso ao Pai, é a mesma geração que nós tivemos e que deve nos fazer submissos ao Pai. Paulo, escrevendo aqui mesmo em Gálatas 5,16, ele diz que a nossa vida, nosso estilo de vida precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele discerne os pensamentos de Deus. Ele sabe exatamente os propósitos de Deus para nós. Queridos, quantos problemas a gente tem? Eu falo a gente porque eu falo eu, e você imagina também. Quantos problemas a gente enfrenta pela falta de submissão a Deus? Quantas vezes nós temos uma cabeça tão dura para obedecer. Deus está mostrando claramente, dizendo, meu filho, vá por aqui. É por aqui a estrada que eu tenho para você. Por aqui que eu quero levar você. Mas nós achamos que somos mais sabidos do que Deus. E tomamos a nossa própria direção, embicamos o nosso nariz e vamos em frente. A vida de Cristo em nós é uma vida de submissão. Como Jesus viveu, inteira submissão a Deus. Paulo, ao terminar essa parte que a gente leu, ele diz que essa vida de Cristo, ele diz, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é vida de fé. E ele diz também a motivação, o que move o meu ser a viver essa vida, é que ele me amou. E ele se deu a si mesmo por mim. Ele se entregou a si mesmo por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Isso é uma vida de renúncia. Isso é uma vida de comunhão com Deus. Isso é uma vida de submissão à direção de Deus. Nós vamos ficar em pé. A gente está chegando ao final do culto e vamos cantar uma melodia, que é uma música com palavras de entrega da nossa vida. Eu estou no teu altar, e a expressão aqui, você sabe, é simbólica para falar sobre a maneira da gente chegar diante de Deus e dizer, Deus, aqui estou eu. Aqui estou eu. Eu quero viver a vida de Jesus. Eu quero ter mais de Cristo em mim. Eu quero que as pessoas da minha família, as pessoas do meu trabalho, da minha vizinhança,
elas olhem para mim e elas vejam algo de Cristo em mim, algo de Jesus em mim, algo da vida de Jesus em mim. Essa é a verdadeira vida, esse é o verdadeiro cristianismo. Vamos cantar. Terminar o culto, eu realmente gostaria de saber quantas pessoas estão participando desta celebração, que agora mesmo estão dizendo: pastor, nesta noite, eu quero fazer o que a gente está cantando, colocar a minha vida no altar de Deus. Eu quero renunciar aquilo que desagrada a Deus na minha vida. Eu quero viver uma vida de submissão. Eu quero Jesus em mim. Eu quero viver a vida de Jesus. É isso que eu preciso. Eu compreendo que essa é a minha necessidade. Por isso, nessa noite, eu estou dizendo para Jesus: vem, Jesus, viver em mim. Eu quero que a minha vida seja a vida do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, antes da gente sair desse lugar. Então, se você está fazendo uma decisão espiritual, você está colocando sua vida no altar de Deus, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos, onde você estiver. Eu estou daqui da frente, estou olhando. Pode levantar o seu braço. Se alguma pessoa, levante seu braço bem alto. Deus abençoe. Posso ver o jovem aqui do meu lado direito. Há mais alguém? Levante a sua mão, levante alta a sua mão. Onde você está? Pode erguer o seu braço. Amém. Graças a Deus. Pode manter o seu braço levantado só por um instante. Há mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Se você está dizendo: eu quero viver a vida de Cristo, eu quero Cristo em mim, eu quero isso. Há mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Há mais uma pessoa? Pode levantar o seu braço. Nós vamos orar a Deus agora. Eu quero pedir a você, o jovem que está aqui do meu lado, e a você também, se você puder pedir licença aí no banco onde você está, chega aqui, eu quero orar com você, quero colocar as mãos sobre você e orar pela sua vida. Pode vir, vem aqui, não precisa ter nenhum acanhamento, porque isso para nós aqui é alguma coisa bastante natural. Tantas pessoas que estão aqui nesse culto, um dia fizeram exatamente o que vocês estão fazendo. Exatamente isso. E eu estou seguro de que essas pessoas nunca se arrependeram do que fizeram. Elas poderiam dizer isso para nós todos. Então pode vir
pode vir, chegue aqui. Se há mais alguém que quer entregar a direção da sua vida a Jesus, pode deixar o seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você agora. Há mais alguém? Há mais alguém? Agora eu quero falar com você que é crente, você que é cristão. E a minha palavra para você é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quando os seus vizinhos, quando os seus colegas de trabalho, quando as pessoas da sua família olham para você, o que de Jesus elas veem em você? Elas veem o amor de Jesus, elas veem a graça de Jesus, elas veem o coração compassivo de Jesus, elas veem o espírito perdoador de Jesus. Essas pessoas podem perceber que Cristo está em você, Ele está vivendo em você. Você é alguém parecido com Cristo. Querido, ser cristão é isso. Ser legitimamente cristão é viver a vida de Cristo. Cristo vivendo em nós. Então, ore a Deus agora, enquanto eu estou orando. Talvez você precise de restauração. Talvez você precise de pedir perdão a Deus. Dizer: Deus, a minha vida está muito desarrumada. Está muito desarrumada. Há pouquíssima coisa de Jesus na minha vida hoje. Essa noite pode ser a noite do seu conserto. Sim, você já conhece Jesus. Já tem tomado uma decisão. Já foi batizado, já é membro de uma igreja. Mas o que tem em você que identifica você com Jesus? Pai Celestial, bendito seja o Teu nome. Nós reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade. E reconhecemos também a bênção da Tua palavra, que o Senhor tem preservado ao longo dos milênios e que o Senhor traz a nós nesta noite. Obrigado, Deus, porque nas expressões escritas pelo apóstolo Paulo, nós percebemos claramente qual é o propósito do Senhor e o desejo do Senhor para todos nós, que Cristo viva em nós, que não vivamos mais para nós mesmos, mas que vivamos para o Senhor. Obrigado, Deus, porque há muitas pessoas aqui nessa noite que já estão vivendo esse estilo de vida. Nós glorificamos o Teu nome por isso e pedimos que elas sejam fortalecidas, encorajadas, sustentadas no meio dos desafios, no meio das batalhas, das lutas, mas que elas continuem revelando a presença de Jesus. E eu oro por aquelas pessoas que, mesmo já se identificando como cristãos ou cristãs, são pessoas cuja vida, o estilo de vida é muito desfigurado, mas que nesta noite estão dizendo: Deus, eu quero reproduzir a vida de Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Abençoa essas pessoas, Deus, dê a elas essa condição, e faz aquilo que elas não podem fazer, Deus, para que elas revelem Jesus onde estiverem. Obrigado, Senhor, por essas duas pessoas que vieram aqui à frente, publicamente estão confessando, estão dizendo que precisam de Jesus. Ó Deus, eu sei que os Teus olhos estão abertos, dirigidos para essas pessoas, e eu sei que o Senhor conhece o íntimo interior delas, e eu sei também que o Senhor tem um propósito lindo para realizar, e eu te peço em nome de Jesus, que isso aconteça para a glória do nome do Senhor. Traz convicção, Deus, daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Gera, Espírito Santo, o novo nascimento nesses corações. Reescreve a história de vida dessas pessoas, e que elas experimentem essa bênção. Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem sentar-se, queridos. Pastora Ederson e Ângela, vocês podem acompanhar essas pessoas queridas. Eu quero agradecer a vocês por terem estado presentes aqui nesse culto. Pastor Joás, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui nessa noite.
E a minha oração é que vocês tenham uma semana muito abençoada. Mas não se esqueçam, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja efetivamente assim. Vão em paz.